criminoso, no momento em que pratica seu crime, é sempre um doente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca, cada vídeo um cabelo diferente. Resolvi voltar pro ruivo, então a vinheta agora não precisa gravar uma nova, porque tá com a mesma cor do cabelo do comecinho do cabeceira. Continue assistindo os meus vídeos, pode ser que numa próxima esteja com outra cor de cabelo, mas o conteúdo é o mesmo, garanto pra vocês. Pessoal, nós estamos no mês de novembro, um mês em que nós escolhemos falar sobre clássicos russos. E assim, gente, foi um mega desafio pra todo mundo aqui do Cabeceira, porque assim, não é o tipo de literatura que a gente tá familiarizado. A gente já falou sobre literatura brasileira, clássicos ingleses, tudo bem, mas literatura russa, assim, você entra num universo e a gente sempre talvez tem em mente que vai ser muito complicado, não vou saber, né? Não sou tão intelectual. E assim, gente, é possível ler livros russos, traduzido para o português. É possível ler, assim, gente, porque assim, é um conteúdo muito enriquecedor, né? São costumes diferentes, um país completamente diferente e acrescenta demais no seu leque de leituras. E hoje eu vou falar sobre, assim, um clássico de um autor consagrado que é Fyodor Dostoiévski em Crime e Castigo. Antes de começar, eu tenho uma reclamação dessa edição. Ela é linda, gente, ela é linda, é uma edição de bolso e tudo mais, mas não é nada funcional, tá? Já vou avisando que eu deixei cair e a capa aqui abriu, eu tive que colar com super bonder. A letrinha é pequenininha, é página como se fosse tipo de bíblia, sabe? Então assim, gente, não rolou ler por aqui, não tem nenhuma marcação. Eu acabei lendo por outros meios, em PDF mesmo, pra ficar mais confortável, porque por aqui, gente, não rolou. Mas é bonito de ter na sua estante. Eu tenho um irmãozinho desse que eu não trouxe, deveria ter trazido, né? Que é os Irmãos Karamazov, que é nessa mesma pegada. E tem uma coleção da Martin Claret, dessa edição de bolso, que fica super bonitinho na estante. Mas funcional, gente, já vou adiantando, não é. Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma coisa sobre o consagrado Fyodor Dostoiévski. E é uma chique falar que você lê Dostoiévski, né? Parece assim que você é super intelectual. Mas eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre quem foi Dostoiévski, a importância dele pra literatura, inclusive nos dias de hoje. Dostoiévski, ele nasceu na cidade de São Petersburgo no ano de 1821. Inclusive, gente, não foi assim um caso pensado. Ele nasceu dia 11 de novembro e nós estamos no mês de novembro e a gente veio pra comemorar o aniversário de Dostoiévski. Inclusive, tem uma publicação lá no Cabeceira que a gente lançou recentemente, falando um pouquinho sobre a vida dele. Como a gente já falou de Dostoiévski lá no nosso Instagram, e eu tô falando isso para que você vá lá nos conhecer também e nos visitar, eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades que aconteceu no ano de 2022, nesse ano, no mês de maio. Vocês sabiam que o mês de maio foi o mês em que as pessoas mais buscaram informações sobre Dostoiévski nos últimos 10 anos? Por quê? Não sabemos. Mas alguns especialistas acreditam que existe uma proximidade entre Brasil e Rússia muito diferente, por exemplo, entre Brasil e França. E alguns especialistas acreditam que, primeiro, uma peculiaridade que Brasil tem e Rússia também tem é a imensidão do território. Gente, Brasil é enorme, mas a Rússia pega 2 continentes, assim, vocês têm ideia? Outra coisa também é a miscigenação de povos. Nós temos aqui no Brasil uma miscigenação de povos e na Rússia também nós temos isso. E outra coisa que a gente tem é uma mistura de paganismo com religiões ortodoxas. A gente vê isso no Brasil e também na Rússia. Os estudiosos acreditam que talvez seja por essas características parecidas entre Brasil e Rússia que os brasileiros estão tendo cada vez mais proximidade com as leituras de Dostoiévski. Não sei se é uma explicação plausível, mas os estudiosos dizem isso. Outra coisa também que eu quero falar sobre a importância do autor para nossa literatura contemporânea, para tudo que a gente produz hoje de arte, filme, enfim. É um comentário feito pelo Otto Maria Karpo. Eu vou ler aqui para vocês. Dostoiévski é, se não o maior, de certo o mais poderoso escritor do século XIX ou do século XX, pois a sua obra constitui o marco entre 2 séculos de literatura. Literalmente,
tudo que é pré-dostoiévskiano é pré-histórico. Ninguém escapa à sua fluência subjugadora, nem sequer os mais contrários. Ou seja, tudo que a gente tem de literatura, de filme, que veio depois de Dostoiévski, provavelmente teve uma influência do autor. E tanto é que muitos estudiosos consideram tudo que veio antes de Dostoiévski uma era como se fosse pré-dostoiévskiana, uma era pré-histórica, e que a riqueza começou a partir desse autor. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a obra que eu escolhi, Crime e Castigo. Eu confesso, gente, que só cabeceira para me fazer ler Crime e Castigo, porque provavelmente não seria o tipo de livro que me interessaria. Primeiro, pelo tamanho. Aqui, gente, parece que é um livrinho pequeno, mas ele tem mais de 700 páginas. E as edições maiores, você tem uma, né? Também tem por volta de 600, 700 páginas. Então, ele é considerado um calhamaço. Segundo, que a gente não se sente confortável com os nomes completamente diferentes, as cidades, os costumes. Então, a gente sempre está acostumado a ir no mais confortável, a ler coisas que a gente já está mais familiarizado. Então, provavelmente é o tipo de livro que não me chamaria a atenção num primeiro momento. Crime e Castigo foi escrito entre 1865 e 1866. Ele foi publicado como um periódico num jornal chamado Mensageiro Russo. Então ele foi soltando aos pouquinhos a história. Eu fico imaginando quanto que deve ter demorado, porque é um calhamaço. Se ele soltou de pouquinho em pouquinho, o desenrolar de toda a história deve ter ficado por anos aí em circulação. E esse livro, uma curiosidade, é que o Dostoiévski ele escreveu após ter sido exilado na Sibéria. Ele ficou preso na Sibéria por conta de questões políticas. E quando ele voltou, gente, ele voltou com sangue nos olhos, assim, para escrever. Até porque ele não era um escritor muito conhecido. Ele passou a ser conhecido após seu período de exílio. E Crime e Castigo tem muitas peculiaridades, de curiosidades e fatos que aconteceram enquanto ele estava exilado ali na Sibéria. E o título, né, gente, já acaba dando um mega de um spoiler. Crime e Castigo. Ou seja, vai acontecer um crime e a pessoa que cometeu esse crime vai sofrer as suas devidas consequências. E o personagem principal é o Raskolnikov. Eu não vou ficar falando personagem nenhum assim desse livro, porque, gente, é muito complicado. Sabe aquele tipo de personagem que você lê o nome, tipo, então todos na minha memória não tem uma palavra formada. O único que eu me esforcei pra entender é o Raskolnikov. Agora, o resto é mãe, irmã, amigo, porque eu me recuso a ficar falando o nome desse personagem, gente. E o engraçado é que Dostoiévski ele foi muito intencional em cada um dos nomes dos personagens dele. E pra vocês terem uma ideia, a palavra Raskol, de Raskolnikov, o comecinho significa cisão. Por quê? O Raskolnikov era uma pessoa dividida. Era uma pessoa que ora se comporta de uma maneira, ora se comporta de uma forma completamente diferente. E nem ele sabe quem ele é, nem ele sabe o que ele quer da vida. Quem dirá eu, mera leitora amadora. E afinal de contas, quem era o nosso querido Raskolnikov? Ele era um jovem, na verdade um ex-estudante, que tava assim, gente, na miséria. Tanto é que quando começou a falar da miséria dele, eu fiz algumas associações com Miserável. Mas, ao contrário do Miserável, ele não é aquele personagem super cativante, que te prende, assim, sabe? Carismático. O Raskolnikov, gente, ele é uma pessoa fechada, depressiva, que odeia pessoas. Ele só conversa o necessário, ele não é o tipo de pessoa que vai abrir sorriso pra todo mundo. Esse é o nosso personagem principal. Mas tem momentos do livro, por isso também o nome dele, Raskolnikov, que você vê uma bondade nele. Você pensa, poxa, ele não é de todo ruim, ele não é de todo carrancudo. Apesar dele estar numa situação de miséria, a gente vai ver em determinados momentos do livro que ele consegue ajudar pessoas em situações piores que as dele. Aí você começa a criar ali uma compaixão, sabe? Um afeto pelo personagem. E outra coisa também muito interessante é que ele tá vivendo numa situação na Rússia de uma crise econômica. Ele era um cara muito inteligente e ele sobrevivia dando aulas particulares. Só que no momento de crise, gente, as pessoas não querem saber de educação. As pessoas querem saber de comida,
moradia, vestimenta, e os alunos dele pararam de contratar ele como professor. E a situação dele, gente, foi ficando cada vez mais precária. E não só a situação dele foi ficando cada vez mais precária, mas também a da família dele. Ele recebia cartas e notícias da mãe e da irmã, não é falado muito sobre o pai, que elas também estavam em situação muito complicada. E ele fica um pouco indignado com aquela situação, pensando o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. E olha só que engraçado, ele divide a humanidade em duas categorias. Ele divide entre pessoas ordinárias, que ele chama de piolho, e pessoas extraordinárias. São pessoas geniais. E ele se considera uma pessoa extraordinária. Todos os amigos e as pessoas que aparecem aqui no livro consideram ele uma pessoa inteligente, mas não uma pessoa extraordinária ou um gênio que ele se considerava. E ele começa a desenvolver uma teoria de que as pessoas extraordinárias, elas podem transgredir a lei por um bem maior. Por exemplo, ele admira muito a figura de Napoleão Bonaparte. E ele fala que a humanidade poderia perdoar os crimes e males que ele cometeu porque ele fez tudo isso por um bem maior. E ele começa a desenvolver na cabeça dele essa teoria de que como ele era uma pessoa da categoria pessoas extraordinárias e geniais, ele poderia sim cometer alguns crimes por um bem maior. E qual era esse bem maior? Melhorar a vida dele, porque ele estava numa situação de miséria, e melhorar a situação da irmã, da mãe. E nessa história, logo no comecinho, a gente vai ver uma personagem que eu também me recuso a decorar o nome, mas ela era usurária, ou seja, ela era proprietária do local onde ele vivia. E ele já estava há um tempo, assim, tentando negociar o pagamento do aluguel com ela. E ela sempre perdoava a dívida, mas aí foi chegando numa situação de miséria tão crítica que ele começou a levar objetos, relógios, tudo assim pra ela não despejar ele. E é interessante porque a gente já vê no Raskolnikov um olhar muito observador a respeito de tudo. Então, quando ele vai pagar o seu aluguel, quando ele vai tentar penhorar ali com ela, ele entra no apartamento dela, vamos assim dizer, e começa a observar aquele local, observar o que aquela velha tinha de bens e riquezas. E, gente, Crime e Castigo nada mais é do que um relato psicológico de um crime. A gente começa a perceber e entrar na mente do criminoso e entender de fato como ele pensa, quais são as linhas de raciocínio dele, quais são os próximos passos. E a gente vai ver a importância desse livro para séries e filmes que a gente tem hoje. E assim, gente, agora, se você não quer tomar um belo de um spoiler, pausa esse vídeo ou vai embora, adeus. Mas se você continuou é porque você quer saber, afinal, que crime foi esse que foi cometido, que está até aqui no título do livro. O Raskolnikov acaba matando essa usurária porque ele quer tomar os seus bens para poder melhorar de vida e melhorar a vida da família dele. Porque, afinal de contas, ele é uma pessoa extraordinária. Pessoas extraordinárias, segundo a mente dele, podem cometer crimes por um bem maior. E é engraçado que ele não comete esse crime de uma forma a sangue frio. Ele acaba não matando ela de um jeito simples, ele mata com machadada e se envolve em contato físico, dá muito mais trabalho, faz uma meleca, gente. E o incrível plano dele, que eles consideravam um gênio, acaba falhando. Por quê? Porque ela não morre, tá? Mentira, ela morre. Mas porque aparece outra pessoa na cena do crime, que é a irmã dessa usurária. E agora ele se vê numa situação, poxa, eu fiquei planejando meses esse crime, agora aparece essa outra, ele chamava de piolho, né? Esse outro piolho aqui, o que eu vou fazer com ela? E ele se vê obrigado a matar a irmã da usurária também. Só que ele vai ficando assim tão nervoso porque as coisas saíram do plano original dele, que no final das contas ele acaba nem conseguindo roubar nada. Ele pega alguns objetos ali meio que sem valor e foge. E é engraçado que a gente vê como fica o psicológico do Raskolnikov após cometer um crime. Tanto é que conta que ele ficou apagado por vários dias. A gente não sabe se é um devaneio, se ele desmaiou, se ele ficou em estado de choque, mas ele teve um apagão ali. E basicamente isso que eu contei pra vocês são as primeiras, 100 páginas do livro. O restante
é todo o trauma psicológico do Raskolnikov. Então a gente vai acompanhar, por exemplo, os conflitos internos, os seus devaneios, as suas dúvidas. Será que eu devo me entregar ou não? Será que eu devo confessar ou não? A sua solidão, o seu sarcasmo, né? A gente vai vendo que a situação dele não melhorou por ele ter cometido esse crime. Na verdade, só piorou, porque se ele já era um rapaz perturbado, depois desse crime, meu Deus do céu, agora que ele ficou muito louco. E olha só que engraçado, né? Essa coisa de você se compadecer do bandido, é isso, esse sentimento que você tem lendo Crime e Castigo. Porque meio que você entende Raskolnikov, olha que coisa terrível, ele cometeu um assassinato e você meio que fica com dó dele, tipo, ah, mas ele era pobre, ah, mas... E olha só, o Dostoiévski, ele entra na sua mente a um ponto de você concordar com as atitudes do Raskolnikov. É que nem as séries que a gente assiste, que a gente passa a torcer pelo vilão, que nem, sei lá, Casa de Papel. Gente, é todo mundo bandido ali. A gente tá torcendo pra que a polícia se ferre. Olha só como a gente é. E a mesma coisa com o Raskolnikov. A gente não quer que ele confesse, a gente não quer que ele se prejudique, a gente quer que ele consiga se safar desse crime que ele cometeu. E cada vez mais ele vai cedendo essa tentação de se confessar. Até que em determinado momento ele entra em contato com uma prostituta e essa pede um conselho pra essa prostituta, né? Que seria, tipo assim, no livro aqui, sei lá, a escória da sociedade. E ele pede um conselho pra ela. E ela fala, olha, eu acho que você deve sim se confessar. E ele acaba confessando o seu crime. E ele acaba sendo exilado na Sibéria. A vida de Dostoiévski também foi assim, ele foi exilado na Sibéria. E lá ele teve, digamos assim, que uma redenção, uma reabilitação, tanto da mente dele quanto espiritual. E, basicamente, esse é o livro Crime e Castigo. Mas eu quero trazer aqui um ponto de atenção, que eu tava assistindo alguns vídeos, vendo alguns especialistas falando. O Dostoiévski, ele sempre teve no imaginário dele que um criminoso sempre seria uma pessoa, assim, com determinado estereótipo, que pensava sempre da mesma forma, que não tinha nenhum tipo de humanidade. Quando ele foi exilado na Sibéria, ele foi exilado com outros detentos, né? Por mais assim que o crime dele foi um crime político e não um crime de homicídio ou coisa do tipo, ele teve contato com outros criminosos dos mais diversos tipos de índoles e crimes. E ele acabou percebendo uma certa humanidade nesses criminosos. E é exatamente isso que ele tenta trazer para Crime e Castigo. A gente não consegue olhar para Raskolnikov como um criminoso perverso e que você fica com nojo das atitudes e dos pensamentos dele. Porque eu me senti, gente, assim, dentro da cabeça do Raskolnikov. Porque tudo que ele pensa, cada alucinação, cada sarcasmo, cada coisinha você fica sabendo. Então, no final, você se sente tão próxima dele que você meio que, tipo, tá, você matou, mas eu te entendo. Olha que horrível. É essa sensação que eu tenho. E eu acho que ele quis escrever esse livro exatamente para mostrar como o imaginário dele a respeito de uma pessoa criminosa mudou após a experiência de passar muito tempo com esses criminosos. Eu não posso dar mais detalhes, se bem, gente, que eu dei um mega do spoiler, né? Mas o próprio título do livro já é um mega do spoiler. Mas se você gosta de saber como funciona a mente de uma pessoa criminosa, né, quais são os planos e a forma dela observar as coisas, eu acredito que Crime e Castigo é uma boa pedida para você. Tanto é que tudo que a gente vê hoje dessas séries de crimes, assassinatos, essa mente criminosa e tudo mais, muito do que é produzido hoje é inspirado em Crime e Castigo. Por isso que eu falei no comecinho que existe uma era pré-dostoiévskiana e uma era pós. Então, se você gosta desse gênero de assassinatos e crimes, Crime e Castigo, digamos assim, que é o pioneiro nesse gênero. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comenta aqui embaixo se você já leu alguma coisa de Dostoiévski ou se você tem medo de ler alguma coisa de um clássico russo por achar que é muito difícil. Eu já vou adiantando. Não é nada difícil, mas é um pouco estranho pra gente se acostumar com uma coisa completamente diferente daquilo que a gente sempre costuma ler. Mas foi muito bom pra enriquecer o meu leque aí de leituras. Agora me responda. Crime e Castigo, de Dostoiévski,
é digno da sua cabeceira? Dê um like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e também nos conheça lá nas nossas redes sociais, @cabeceira_br. Um beijo, pessoal, até a próxima!